Olá, meu nome é Elcio, eu sou leiloeiro e hoje estarei falando com vocês sobre o leilão de apreensão administrativa de órgãos de trânsito. Esse leilão de hoje é o leilão da Secretaria Municipal de Trânsito de Curitiba. Esses bens que estão sendo leiloados são, em sua maioria, veículos para circulação, automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus. Outros bens não têm condição de circulação, são consideradas como sucatas. As sucatas servíveis são aquelas para o comércio de peças usadas, destinados então à venda somente a empresas cadastradas no Detran, que tenham exatamente em seu objeto social essa possibilidade, comércio de peças usadas. Outros bens são as sucatas inservíveis, que não servem nem para circulação e nem podem ter suas peças comercializadas. São chamadas as sucatas inservíveis. Uma sucata inservível, ela obrigatoriamente deve ir para reciclagem siderúrgica, com separação de plásticos e separação de metais. Somente empresas que tenham na sua atividade siderurgia é que podem adquirir esses bens. Esses bens obrigatoriamente devem ser prensados, destruídos. Então, repetindo, hoje teremos um leilão de veículos de circulação, veículos de sucatas servíveis e veículos de sucatas inservíveis. Você que tem aí a expectativa de comprar um automóvel, uma motocicleta para andar, para circular, então você pode participar do leilão de circulação. Não participe do leilão de sucatas, nem participe do leilão de sucatas inservíveis, pois você não tem a possibilidade de compra. Perfeito? Nenhuma pessoa física pode comprar uma sucata, somente as pessoas jurídicas. Claro que aqueles empresários individuais que têm a sua atividade podem comprar, mas com esse objetivo. Vamos falar dos veículos de circulação. Esses veículos foram apreendidos em operações de trânsito, por estacionamento proibido, ou por estarem em condições irregulares, ou por terem débitos de licenciamento, de seguro obrigatório, multas, estar em desacordo com a legislação ou um bloqueio judicial de circulação. Esses veículos, então, são recolhidos ao pátio do órgão de trânsito, muitas vezes terceirizado, né? Feito isso por uma empresa que ganhou um processo licitatório ou foi contratado para esse fim. Mas, enfim, quem apreende é a autoridade policial. Objetivamente, ela deve retirar de circulação esses veículos. Uma vez retirados esses veículos, o seu proprietário ou o condutor tem a possibilidade de retirar esses veículos pagando seus débitos. Uma vez notificado e não retirando, num prazo de 60 dias é decretado o perdimento no interesse do Estado, no interesse do órgão público. E aí ele deixa a possibilidade de ser leiloado, ele permite que seja leiloado, por quê? Porque os débitos não foram pagos. Então, você, proprietário, que foi surpreendido na operação de trânsito, após 60 dias da sua notificação, saiba que haverá um edital de declaração de perdimento desse seu bem. Significa, então, que ele será vendido para ressarcimento dos cofres públicos. Agora, você que está interessado em comprar um desses veículos, saiba que todo veículo possui débito. Vocês entenderam? Foi exatamente pelo motivo de ele ter ali, numa apreensão, um débito que ele foi recolhido, né? Foi autuado, foi multado. E aí, o que se fazer? O órgão público precisa esvaziar seus pátios, até por uma questão de saúde pública, de questão de meio ambiente, né, de degradação do solo. Então ele precisa ser vendido, ele precisa haver uma destinação. Entenderam? Todos os veículos possuem débitos. Agora, quando é marcado o leilão, primeiro, os órgãos que possuem débitos são notificados antes do início do leilão. Por quem? Pelo órgão público. Secretaria de Fazenda, Poder Judiciário, o órgão de trânsito, o Detrans, né? Todos são notificados que vai haver o leilão. E aí, ocorrendo o leilão, tem que se apurar qual o valor pelo qual o bem foi vendido. Depois que o bem foi vendido, começa a se pagar as despesas. Tem lá
exatamente como essas despesas devem ser pagas. Tem lá na resolução 623 do CONTRAN. Tudo isso está definido no Código de Trânsito brasileiro. Bom, uma vez vendido, esse bem não pode ser entregue imediatamente ao rematante. Por quê? Porque devem ser baixados esses débitos. A empresa que organiza o leilão, ela pode eventualmente entregar esses bens, mas certamente o arrematante vai receber ali uma carta onde ele vai assinar, ele vai concordar em que ele não pode circular com esse bem até que ele seja então transferido para seu nome. Então deixa eu explicar melhor. Todos os bens têm débitos. O arrematante não paga por nenhum débito anterior à arrematação. Isso significa que o arrematante recebe o bem livre e desembaraçado de qualquer ônus. Agora, o problema é o seguinte, isso não é tão rápido assim. Ele demora. As pessoas que estão acostumadas a comprar bens, veículos, de leilões de bancos e seguradoras, acham que logo após o pagamento, todos os débitos serão liberados. Com o banco segurador é assim, porque o banco já tem o veículo em seu nome, paga todas as despesas e entrega o documento ao arrematante. E por isso que os preços são mais elevados naquele tipo de leilão. Nesse tipo de leilão, leilão de órgãos de trânsito, como é que funciona? Apura-se o valor é depositado em conta ao órgão público. Se as despesas do leilão, mais custos de remoção, armazenagem, forem suficientes, os recursos foram suficientes para pagar essas despesas, muito bem, continua-se pagando os demais débitos, que aí vem os tributos, débitos trabalhistas, multas de outros órgãos, e vai se pagando. Muitas vezes não tem dinheiro suficiente nem para pagar a remoção, muitas vezes nem todas as diárias de guarda, nem os custos de leilão. Então não tem dinheiro para pagar o resto. Nesse caso, o órgão de trânsito solicita aos demais entes que têm ali seus créditos, como Secretaria de Fazenda, Detran, em função de licenciamento, multa, seguro obrigatório, que desvinculem seus débitos. Desvincular significa que vai tirar do veículo e vai colocar na responsabilidade do antigo proprietário, exatamente para entregar o veículo para aquele que arrematou. Prazos. Este é o grande problema. A Secretaria de Fazenda do Estado do Paraná pede, no mínimo, 60 dias após a comunicação para começar a desvincular os débitos. Detran, para retirar multas, licenciamento, a seguradora líder em relação ao seguro obrigatório, bancos para retirarem os gravames de alienação fiduciária, outros órgãos que têm ali as multas, como a Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Municipal de Trânsito, Ciretrans, são oficiados pelo órgão público para baixarem. A média é de 90 a 120 dias para que esses débitos sejam desvinculados. Se você tem pressa, quer comprar um veículo para estar rodando logo após o leilão, não compre nesse leilão. Não é o leilão que lhe garante isso. Entretanto, todos os veículos terão todos os débitos baixados, sem exceção. Entretanto, o que é de responsabilidade do arrematante? Licenciamento, seguro obrigatório e IPVA do ano da arrematação, independente do vencimento. Então, se estamos no ano de 2019, licenciamento, seguro obrigatório e IPVA de 2019 é por conta do arrematante. Débitos anteriores não são por conta do arrematante. Sabemos que algumas vezes os débitos podem demorar até mais do que 120 dias para serem retirados. Normalmente quando os veículos são fora do estado da unidade da federação do estado onde é realizado o leilão. Então, nesse caso, saiba que em função da localidade do emplacamento, se o leilão é realizado pelo estado do Paraná, mas o veículo é do Detran de São Paulo, de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, pode demorar muito mais do que 120 dias. Por que a empresa, então, faz a entrega do veículo, normalmente num prazo aí de 30 dias? Para que o condutor, o futuro condutor, o proprietário, possa retirar o veículo, fazer a manutenção. Porque muitas vezes um veículo em estado de conservação
que possibilita a circulação, ele não tem plena possibilidade de circulação. Faltam pneus, né? O pneu pode estar desgastado, pode ter um problema de motor, deve ser necessário uma manutenção em sua lataria, ou então muitas vezes tem lá vidro quebrado, pode não estar dentro das normas para a circulação, então é por isso que o veículo é entregue. Mas o proprietário, aliás, o arrematante, só se torna proprietário com a transferência. Outro assunto muito importante. Todos os arrematantes têm a comunicação ao órgão de trânsito que foi feita a arrematação. Então, só circule após a transferência. Isso é essencial. Se você for pego conduzindo um veículo em nome de terceiro, arrematado em leilão e ainda não transferiu, você está sujeito, inclusive, à apreensão do veículo. Então, não circule. Mais do que isso, em relação à transferência do veículo, ele vai demorar mais de 30 dias. Se só a Secretaria de Estado de Fazenda já demora mais de 60 dias para liberar o IPVA, que vai constar de anos anteriores junto ao prontuário daquele veículo, é porque em 30 dias ele não vai poder ser transferido. Isso significa que o Detran, ao receber o seu pedido para transferência, vai eventualmente lhe impor uma multa de R$ 195 atualmente, mais 3 pontos na CNH por demora de mais de 30 dias para a transferência do veículo. Mas claro, você não deu causa a isso, então é só comprovar que os débitos não foram baixados dentro daquele prazo, então o Detran não lhe aplica a multa. Na maior parte das vezes essa multa não é aplicada, mas se acontecer no seu caso, é possível peticionar diretamente ao Detran para que não lhe imponha a multa. Uma outra situação, bloqueio judicial. Entre a realização do leilão e a eventual transferência do bem, uma vez que ele não tenha nenhum bloqueio judicial, pode recair uma penhora judicial. Porque a qualquer momento aquele antigo proprietário, que ainda você não transferiu o bem, logo aparece dentro dos cadastros dos Detrans que aquele é o proprietário, porque não houve a efetiva transferência para terceiros, o Poder Judiciário pode muito bem perseguir bem se aquele for um devedor e impor, então, um bloqueio judicial. Uma vez comprovado ao juiz que você já tinha arrematado isso e que não poderia, então, expropriar um bem de terceiro que só efetivamente não conseguiu fazer a transferência do bem em função de que ainda existiam débitos e que eles só podem, após a sua baixa, configurar a transferência do veículo. Então, se acontecer, entre em contato com a empresa organizadora para que ela possa, então, fornecer as certidões e informações devidas ao Poder Judiciário para que, então, retire o bloqueio judicial daquele veículo. Então, como dica final, é um leilão muito interessante, um leilão de baixo preço. Mas, perceba, você não vai sair circulando com o veículo naquela semana. No mínimo aí 90 a 120 dias para a liberação do veículo. Esse é um leilão que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que ele é um leilão de órgão público para ressarcimento dos cofres públicos daquelas condutas previstas no Código de Trânsito que foram motivo da apreensão do veículo por parte de um condutor ou proprietário que não seguiu a legislação. Obrigado e bom leilão.